Vamos lá. Bom, pessoal, mais uma noite. O tema de hoje, né, da nossa aula, é sobre refino secundário. Tá? Na semana passada, nós começamos a falar sobre o refino primário, né, vimos a importância, os objetivos e quais são os equipamentos que são utilizados, né? Então, nós vimos ali que o produto do refino primário, ele vai gerar um aço, né, primário, né, um aço que ainda necessita passar por outros processos para se chegar à composição química final. Então, essa segunda parte do processo dentro do refino, né, que acontece na cearia, chama-se refino secundário, ou também se pode dizer também denominado de metalurgia secundária. Tá? Então, a gente vai ver o que acontece depois do vazamento do aço. Quais são os processos, né? Quais são os equipamentos que são utilizados, né? E aí o que vai resultar no final disso. Tá? Importante também falar aqui é que existe uma sequência de operações, né, onde é necessário haver o sincronismo. Tá? E devido a isso, devido à questão energética, a busca pela redução de custos, as empresas, né, as engenharias, vão procurar um processo ou outro, vão procurar essa sequência de operações, procedimentos operacionais e práticas para se obter uma produção com o menor custo possível, né, uma alta produtividade. Agora eu vou colocar aqui Muito bem. Então, o que nós iremos ver? Uma introdução ao refino secundário. Iremos ver quais são os tipos de processos mais utilizados, né? E nós iremos falar sobre o que é mais importante, né, que é o agente de composição química, né? E vamos entrar num primeiro processo, um processo muito utilizado no Brasil, que é o forno panela. Então, saindo do forno elétrico, por exemplo, né, então após a elaboração do aço no forno elétrico a arco ou no conversor, né, tanto faz, né, a continuidade do processo de obtenção do aço trata-se aqui de três coisas, de três fatores, tá bom? Muito importantes, né, para o produto final. Então temos aqui a composição química, tá? A temperatura e a limpidez. Então, se eu perguntar, né, para vocês quais são os objetivos da metalurgia secundária, do refino secundário, você irá dizer, olha, os principais objetivos, né, os objetivos gerais do refino secundário ou metalurgia secundária são ajustar a composição química do aço, ajustar a temperatura do banho e também realizar a limpidez do banho. Tá? E aí, como eu já falei, esse processo é denominado de metalurgia secundária ou refino secundário. Tá? A composição química, né, eu já falei para vocês, né, eu faço primeiramente o aço dentro do conversor ou do forno elétrico a ar, de maneira que eu consiga retirar as impurezas, né, em uma boa quantidade de carbono, tá? De maneira eficaz e tentar também fazer de maneira rápida e que eu consiga uma boa eficiência energética. Né? A quantidade de energia que é demandada para esse processo é muito grande, seja dentro do forno elétrico a arco, seja no conversor. Então, preciso fazer esse processo de maneira que eu não gaste muita energia, tá? E eu consiga ter já ali um aço que eu possa trabalhar com ele. Né?
E aí, a partir deste, eu vou fazer ajuste de composição química. Então, com a introdução de um refino secundário, eu faço com que a planta siderúrgica, né, a aciaria, ela possua uma versatilidade. Né? Eu consigo fazer, então, que a empresa ela apresente um portfólio. O que é isso? Né? Ela consiga, então, fornecer ao seu cliente uma gama de produtos. Né? Se fosse as aciarias trabalhassem apenas com o forno elétrico a ar ou só com conversor, elas teriam que trabalhar nesses equipamentos para produzir um tipo de aço. Tá? E fazer um ajuste para um outro tipo de aço ia ser muito difícil, né? Porque não iria se conseguir um controle necessário que é possível já no refino secundário. Tá? O refino primário ele não consegue ter um controle ou uma eficiência necessária para que eu consiga ter uma composição química adequada para um certo tipo de aço. Tá? Então, essa é a necessidade do ajuste de composição química. Né? A aciaria, a empresa, o que ela é capaz de fornecer? Ela é capaz de fornecer aço inox, aço manganês, aço estrutural. Então aí vai uma faixa de tipos de aço, né? Que a gente vai ver depois a classificação disso, e, consequentemente, de composição química. Tá? Essa versatilidade eu vou conseguir com o refino secundário. Temperatura. Temperatura, como eu falei para vocês, também é um fator muito importante. Por quê? Você está trabalhando com um aço líquido e ele vai passar por várias etapas. E eu tenho que manter esse aço líquido, né? Manter o banho, né? Com uma temperatura tal que ele possa passar por todas as etapas, né? E primeiro, ainda se manter líquido. Né? Se durante essas etapas, né, o tempo, né, que ele permanecer durante essas etapas, ele não conseguir ter uma temperatura adequada, e, por exemplo, a temperatura baixar, eu posso ter o perigo de esse aço vir a se solidificar antes de ter terminado o processo. Então, preciso ter também um ajuste de temperatura. E aí isso eu consigo também no refino secundário. Nós vimos que no forno elétrico, a grande vantagem dele, do conversor, é que eu posso ajustar a temperatura do banho através da energia que eu forneço pelos eletrodos. Então, daí a versatilidade. Né? Lembra que lá os eletrodos são utilizados para fazer a fusão, né, da carga, sucata, ferro usa sólido, e eu consigo, então, ter a fusão de toda a carga. Mas, se necessário, para que a continuidade do processo seja feita da maneira adequada, eu posso aquecer novamente. Tá? E isso pode acontecer também Professor, no refino secundário. Opa, pode perguntar. licença, é o Bruno que você está pedindo para entrar, o Ok. aluno. Tá. Então, aí há nessa temperatura para se manter sequenciamento do processo até o final lá, que para a gente vai ser o levantamento. E a limpidez. Né? Nós vimos que para que seja feita a retirada do carbono, a retirada do manganês, do silício, do fósforo, do enxofre, no conversor e também no forno elétrico, é adicionado oxigênio. Né? No conversor, temos a lança de oxigênio, que ela é introduzida pela parte superior do conversor. No forno elétrico a arco, existem lanças menores do que as que são utilizadas no conversor e que são colocadas para a lateral, mas que também têm o mesmo objetivo. Com essa introdução do oxigênio, como eu também falei para vocês, eu estou adicionando oxigênio no banho. E por mais que ele faça o processo de oxidação para a retirada dessas impurezas, também do carbono, ainda assim o banho pode
fica, como se chama, oxidado, ou seja, uma porcentagem dele vai estar ali com o oxigênio, tá? Que pode ser oxigênio dissolvido ou pode ser oxigênio misturado. Quando eu digo misturado é porque ele formou um óxido. E este não foi para a escória, tá? Por mais que eu faça uma agitação, né, eu não posso dizer que vai ser 100% eficiente, tá? Então uma parte ainda pode estar ali. Então posso também fazer com que o ácido seja mais limpo quando eu conseguir retirar gases, né? Que posso estar ali, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, são todos ali provenientes do próprio processo. Tá, então quais são os objetivos, né? Os objetivos do refino secundário. Redução do tempo de elaboração do aço. Esse é o primeiro ponto. Você pode falar assim, mas não seria mais rápido se eu conseguisse fazer tudo dentro do conversor ou do forno elétrico? Porque eu não precisaria passar por mais uma etapa, né? E é uma coisa que a gente fica em dúvida quando a gente começa a estudar sobre isso e começa a trabalhar em inserir. Porque primeiro, eu entro no processo de refino primário com o ferro gusa, que tem uma porcentagem alta, né, de carbono, né, vai estar em 4,5% a 6%, uma média de 5% de carbono. Então, com o processo de oxidação, eu vou retirar muito carbono, tá? Eu vou deixar uma faixa de 0,03%. Só que, vamos dizer que a maioria dos ácidos que são produzidos vão ter uma porcentagem maior de carbono. Então, eu retiro o carbono e depois eu tenho que colocar carbono de novo. Então parece ser prejuízo, né? Mas, durante esse processo, eu preciso também pensar na questão da produtividade. Tornar essa etapa o mais rápido possível, processo. Aí, consequentemente, quando eu retirar manganês, retirar silício, retirar fósforo ou enxofre, eu também vou retirar carbono. E no processo posterior, eu vou ter que adicionar mais carbono, tá? Então eu posso deixar para o refino primário fazer todo um processo que eu consiga tirar a maior parte das impurezas, a maior parte do carbono, e fazer isso rapidamente, da maneira, né, mais rápida possível, né? E após isso, com um melhor controle, tá? Adicionar o carbono na medida que eu preciso, tá? De maneira que, se eu quisesse fazer isso no conversor, se eu quisesse fazer isso no forno elétrico, ia ser difícil, né? No forno elétrico, no conversor, não tem como ali e conseguir ter aquela faixa adequada, né, necessária, tá? Pode ser uma faixa muito curta ali de composição química, tá? Então, quando eu tentasse acertar alguma coisa, eu terminaria prejudicando em outra, né? Se eu tirasse o carbono ali até uma certa porcentagem, eu quero fazer um aço ferramenta, tem 0,8% de carbono, eu conseguiria fazer isso, só que em contrapartida ainda poderia ter uma porcentagem de outras impurezas também alta. Então, eu teria que fazer um outro processo posterior para retirada dessas impurezas. Então, é melhor que eu faça um processo mais rápido, embora vou tirar mais carbono do que eu preciso realmente para o aço final, mas depois eu posso ir ali adicionar carbono, mas com um controle mais preciso, né? Onde eu vou ter o ajuste de composição química dentro da faixa de determinado tipo de aço. Tá? Então, por isso, eu termino tendo uma redução do tempo de elaboração do aço. Tá? O processo no conversor, né, em torno de 20 minutos, na parte de oxidação, etc. O forno elétrico também tem um tempo mais curto, né, 30 minutos, 40 minutos, e eu consigo já vazar um aço líquido, onde eu vou agora trabalhar ali na composição química, para ter justamente esse segundo objetivo aqui, né? Que é a maior flexibilidade operacional ou de controle de sincronismo. Pessoal, dentro de uma acearia,
existe uma corrida realmente, por isso que eu não chamo-se corrida, né? Porque é necessário realmente ter ali uma prática operacional, porque você tem tempo para fazer a corrida, né, para elaborar o aço e não errar, né? Porque você corre através do tempo, né? O tempo é a energia elétrica que você está consumindo. O tempo pode ser um tempo a mais que vai fazer com que sua corrida, seu banho, né, fique uma composição oxidada, com muita quantidade de oxigênio. Então, é necessário todo um controle ali, correr atrás do tempo aí, e aí, por isso, eu consigo isso com o efeito secundário, né? Ter uma maior flexibilidade operacional ou de controle desse sincronismo, né? Tem que imaginar que em todas as áreas da indústria você pode ter imprevistos, né? Dentro de uma aceria ocorrem imprevistos, né? Por exemplo, você está passando de um processo para outro, onde você tem que vazar o aço e transportar o aço para outro setor. Pode haver algum problema em algum equipamento, e o processo terminar, vamos dizer assim, tendo algumas paradas. E aí você perde esse sincronismo. Tá? Então existe ali uma prática operacional ali, onde os equipamentos vão ajudar nessas horas, né? Porque você imagina uma máquina dessa parar, um aço ali, líquido, a 1650 graus, você não tem o que fazer, digamos, né? O que vai acontecer? Rapidamente, ela vai perder temperatura, tá? Se você não tiver como fazer nada, você vai ver ali aquela quantidade que foi produzida vir se tornar um aço sólido. E o que você vai fazer com isso, né? Então, para isso, esse controle de sincronismo, ele também é feito através do refino secundário. Então, como se fala, né? O refino secundário, ele é como se fosse o pulmão da cearia. Ele que vai dar ali o ar necessário, né? O gás ali, para poder passar de uma etapa para outra e que ele sempre mantenha uma continuidade. Tá? O controle da temperatura do aço líquido é outra coisa também, como eu falei para vocês, é muito importante, justamente por causa do sincronismo, evitar que a temperatura seja alta demais ou baixa demais para uma certa etapa. Temperatura tem a ver com cinética química, tem a ver com o tempo com que o aço vai estar ali trabalhando, vai estar vazando. E aí eu posso ali controlar a temperatura de maneira que o aço saia para uma próxima etapa, uma temperatura adequada, que eu sei que vai conseguir continuar o processo sem ter problemas. E aí, nesse caso, esse controle de temperatura é feito através de aquecimento. Tá? Ajuste de composição química do aço, né? Que é, vamos dizer assim, o principal objetivo, né, do refino secundário. Tá? É o quê? Pode ser reduzir o teor de carbono, tá? Para teores muito baixos. Então, por exemplo, existem os ácidos chamados IF, né? Interstitial Free, né? Tem uma porcentagem muito baixa de carbono, né? Abaixo, por exemplo, de 0,005% de carbono, né? Onde eu desejo um aço que tem uma maleabilidade, uma ductilidade alta, né? E também tem a resistência mecânica muito boa, né? Como é o caso dos aços utilizados para a área automobilística, né? Que eu consiga, né, fazer materiais, né, um objeto, uma carroceria de um automóvel, né, que tenha um formato bem complexo, né, e com uma chapa bem fininha. Tá, eu preciso de um aço que tenha certos elementos de liga e com a porcentagem de carbono baixa. Então, eu posso também utilizar o refino secundário para baixar ainda mais a porcentagem de carbono
que sai ali do refino primário. Claro que ainda existem outros elementos que precisam ser retirados, né? Dependendo de qual seja o tipo de aço. Então, eu posso ali reduzir ainda mais o teor de enxofre, né? E fósforo dos aços, né? Que é algo que já vai acontecer, na verdade, ali já depois do forno elétrico, perdão, depois do refino primário. Já posso fazer. Eu até mostrei para vocês isso na semana passada. E, falando de descomposição química, né, eu vou justamente adicionar elementos de liga, tá? Que eu não vou conseguir fazer um grau de controle no refino primário. Então, é a partir daí que eu posso adicionar outros elementos de liga. Por exemplo, eu preciso adicionar níquel, vanádio, cromo, silício, etc. elementos de liga, né? Que eu vou adicionar ali no aço. E depois a gente vai ver de que maneira é adicionado. Tá? E aí eu consigo fazer essas adições com um alto rendimento da matéria-prima. Tipo assim, eu posso até adicionar os elementos, mas imagine que se não fizer isso de maneira adequada, pode ser que parte desses elementos termine para a escória. Não é o que eu quero. Eu quero que o que vá para a escória seja nocivo, né? Que seja aquelas impurezas, né? Que nós já vimos. O outro objetivo importante aqui é com relação ao aumento do grau de limpidez dos aços. O que é isso? Bom, apesar que no forno elétrico ou no conversor eu consigo retirar impurezas e estas vão para a escória, né, na forma de óxidos, né, ali devido ao fundente colocado que vimos, que são colocados elementos compostos, né, aliás, provenientes do calcário, né, cal, né, dolomita, calcita. Mas mesmo assim, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que pode ser gerado o que são chamadas de inclusões. Tá? É quando aquele elemento que deveria ir para a escória, ele forma um composto, tá? Por exemplo, composto intermetálico, ou seja, tem um metal mais outro elemento que não é metálico, forma ali uma espécie de óxido, só que ele termina não indo para a escória, ele fica ali dissolvido no aço. Tá? E aí isso é o que se chama o grau de limpidez do aço. Então, se eu pegar esse aço, né, passar ele por todo o processo, depois eu tirar uma amostra dele, eu posso verificar se há essas inclusões. Tá? Aí eu posso aumentar essa limpidez do aço em outros processos. Tá? E também esse grau de limpidez vai depender do tipo de aço que eu quero fabricar. Tá? Alguns tipos de aço precisam de um grau de limpidez mais alto do que outros. Até mesmo processos posteriores, como por exemplo o engotamento contínuo, como a gente vai ver, eles precisam que não haja essas inclusões, porque isso faz com que sejam gerados descontinuidades, né, na estrutura do material. Né? Isso pode fazer com que ele tenha uma resistência mecânica diferenciada. Né? Então, em uma certa região tem a resistência mecânica que é prevista, mas em outra região já não é aquela que está ali prevista. Então, existe uma região, por exemplo, a resistência mecânica diferente. Tá? Então, existe um ponto, vamos dizer assim, que aquele material está, vamos dizer assim, mais fraco. Tá? E aí, isso não pode passar, a controle de qualidade tem que verificar isso aí. E uma das alternativas que é feito através do refino secundário, é de remover essas chamadas inclusões. Ou também pode ser a presença de gases. Tá? Quais são esses gases? Hidrogênio, né, que é o elemento que lá na frente ele pode levar à fragilização, né, também pode gerar uma corrosão, né, devido ao hidrogênio, né, nitrogênio também,
e até o próprio oxigênio. Fica como dissolvido. O que isso vai gerar são vazios, né, como se fossem bolhas. Né? Então, se eu pegar um material depois que ele está feito, por exemplo, um tarugo ou um vergalhão, que não tenha a limpidez necessária, eu vou encontrar vários vazios. Né? Uma coisa muito comum, por exemplo, a gente encontrar em peças fundidas. Né? Se eu tenho uma peça fundida que não foi feito um bom trabalho, quando você pega essa peça fundida, né, faz um corte nela, você vê vários poros. Porque eles foram gases, né, que eles não saíram do material. Né? A intenção é que esses gases saiam para fora do banho, né? Fiquem na escória, ou que eles saiam, né, do banho indo para fora mesmo, ou seja, vai ser captado, né, no sistema de captação de gases. Então, um outro objetivo é isso, o aumento do grau de limpidez do aço. E, consequentemente, vai se ter um controle da microestrutura ou da macroestrutura das peças solidificadas. Tá? Só lembrando aí, né, com certeza vocês já viram ao decorrer do curso, né? Microestrutura, aquilo que nós estudamos, quando eu pego aquele material, tiro a amostra, faço uma metalografia, né? Preparo a amostra, faço ali aquele lixamento, polimento, faço ataque químico, levo para o microscópio e vou verificar, né, a microestrutura do material. Né? Consigo ver ali, isso aqui é a perlita, né? Não, isso aqui é ferrita, né? Não, isso aqui é martensita, não, isso aqui é bainita. Essa é a microestrutura. Então, se eu conseguir fazer todos esses objetivos anteriores, eu consigo já estimar qual vai ser a microestrutura resultante. Da mesma forma, a macroestrutura. Então, se eu não promover uma limpidez do aço, né, quando eu tirar uma amostra de uma seção transversal de um tarugo, né, fabricado na aciaria, né, eu levar ali para o laboratório para estudar, eu vou ver que naquela superfície, por exemplo, tem vazios, né, bolhas. Então, quer dizer que naquelas regiões tinham gases, e esses gases não saíram, ficaram ali aprisionados. Né? E aí, essas bolhas, esses defeitos, né, que podem ser também outros, né, isso já faz parte da macroestrutura das peças. Né? Consigo ver a olho nu. Ok? Bom, então os equipamentos que foram desenvolvidos para a metalurgia secundária são estes: forno-panela, tá? Processo por aquecimento químico, desgasificação a vácuo, refusão de peças solidificadas. Tá? Forno-panela é muito comum, né, no Brasil ver esse tipo de processo. Né? Nós iremos ver por quê. Aquecimento químico, ele faz também o mesmo trabalho do forno-panela. Processo de desgasificação a vácuo são processos onde eu vou necessitar do vácuo, né, para obter aços especiais, que eu não vou conseguir no forno-panela e no aquecimento químico, por mais que eu queira, eu não vou conseguir, eu preciso do vácuo. Então, normalmente é para aços especiais. E, às vezes, né, esse processo aqui, ele vem posterior a um outro processo de refino secundário. Então, isso, pessoal. Refino secundário, ele pode ter mais de um equipamento durante o processo. Né? Tem empresas que trabalham com mais de um equipamento. Por exemplo, a CSN, existem tipos de aço, né, que necessitam de uma porcentagem muito baixa de carbono. Né? Então, ele tem um processo, primeiro processo de refino secundário, depois ele passa para o processo a vácuo, e aí eu consigo obter a composição química que eu quero. Tá? E depois, por último, aqui vem a refusão de peças solidificadas, que aí tem o objetivo também de promover a retirada de algumas impurezas. Bom,
falando ainda sobre a agente de composição química, nós estávamos falando aqui um pouco, né? O agente de composição química do aço, como é que eu faço esse agente de composição química, né? O é feito através de quê? Primeiro, a redução do teor de carbono para teores muito baixos, né? Posso fazer assim, tá? Como, por exemplo, como eu falei, eu preciso de um aço que ele tenha a porcentagem de carbono mais baixa do aquela que advém do forno elétrico a ar ou do conversor. Outro, a redução do teor de enxofre ou de fósforo dos aços, né? Então, dentro do forno elétrico a ar, por exemplo, né? Eu não tenho uma boa desfuração. Eu não consigo tirar uma maior quantidade de enxofre. Então, pode ser que eu não consiga atingir certas faixas, né, de quantidade de enxofre, porcentagem de enxofre, para determinados tipos de aço. Então, eu preciso ajustar a composição química do enxofre, também do fósforo, né? Então, eu faço isso no refino secundário. Tá? Lembra que o enxofre e o fósforo são elementos que terminam fazendo com que o aço fique muito quebradiço, né? E às vezes isso atrapalha até mesmo o próximo processo, né, que virá, né, até formar o produto final. Já termina tendo defeitos ali. Introdução de elementos de liga que não se oxidam para aços especiais. Tá? Então, alguns elementos você vai adicionar e você não deseja que ele se oxide, né? Você quer que ele entre aí através da adição de um outro composto, né? Por exemplo, cálcio, e ele vai se ligar, né, ao aço, tá? Sem que haja uma oxidação, porque é um processo totalmente vai ver. A adição precisa de elementos de liga, objetivando alto rendimento. Isso é muito bom, por quê? Quando o aço vai para o refino secundário, você primeiro tem que ver qual é o tipo de aço que você vai produzir. Essa é a primeira coisa. E a partir daí, o que os operadores fazem? Não, eu vou produzir o aço 1024. Então ele vai ter ali já roteiros, né, procedimentos operacionais que vão dizer para ele a quantidade dos elementos que ele deve adicionar, né, de que maneira. Tá? Só que às vezes não é algo assim tão preciso. Não, eu tenho que adicionar carbono. Então ele vai pegar ali um grafite, sei lá, uma coisa que é só carbono, colocar ali dentro e pronto, está resolvido. Não. E vai terminar colocando, por exemplo, um ferro liga, né, que ele tem ferro e manganês, tá, onde eu quero adicionar manganês. Então ele vai ter ali um procedimento que ele sabe, olha, se eu colocar 50 quilos disso, eu vou ter tanto de manganês, né, no banho. E o restante vai para a escória, por exemplo. Tá? Aí tem todo esse balanço de massas, né, de maneira que eu consiga ter o alto rendimento, tá? Que eu não tenha percas. Tá? A adição de escória sintética, tá? Nós vimos que lá no refino primário é gerada uma escória, né? Com adiciono ali o oxigênio e adiciona os fundentes. É gerada uma escória para a retirada de impurezas. A adição de escória sintética é quando eu adiciono não o oxigênio, mas eu adiciono outros compostos químicos que vão fazer reações, tá? Que vão gerar uma escória. Essa escória ela vai remover certos elementos, tá? Quando, por exemplo, eu necessito ter a limpidez, tá? Então, por exemplo, quando adiciono a escória sintética, né, esse composto químico, ele faz com que aqueles gases, né, que antes iriam ficar como defeito, ou, por exemplo, alguns elementos iriam se tornar inclusões, ou seja, iam ficar ali como elementos intermetálicos aí no meio do aço, né, que tem uma outra característica que não é o aço, eles terminam sendo
dissolvidos na escória sintética, tá? E aí, da mesma forma, a remoção de gases do aço, né? Que eu não quero, porque isso vai gerar defeito posteriormente. Tá. Então a gente vai falar agora do primeiro tipo de equipamento, né? Nós iremos aprender aqui, que é o forno panela, tá? Então vocês estão vendo aí a estação, né? Forno panela. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que você não vai ver ali uma panela, né? Então, assim, um termo ele não é bem correto, né? Na verdade, o forno panela utiliza aquela panela de aciaria que eu já havia falado para vocês, que é utilizado na hora do vazamento do aço líquido. Então entenda, o forno panela é um processo e não um forno, tá? Ele vai utilizar do aço líquido que foi vazado em uma panela e sobre esta panela vai ser colocado um equipamento para fazer esse processo que a gente viu agora aí nos objetivos. Tá? Então o que vocês estão vendo aí é dentro de uma estação ali do forno panela. Tá? Então isso que vocês estão vendo aqui acima, né, é uma espécie de abóbada e essa abóbada ela vai ser colocada sobre a boca da panela, né? Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo é um berço, né, o qual vai ficar a panela, que vai ser transportado do forno elétrico a arco ou do conversor, ou seja, do setor, e aí, essa é outra coisa também. Normalmente são setores separados, tá? Então tem um setor da parte do refino primário, tem outro setor que é a parte do refino secundário, tem outro setor que é a parte do nivelamento, né? São setores diferentes dentro da aciaria, dentro de tudo, então setores diferentes. Tá? Então ele vai ser a panela, depois que o aço é vazado na mesma, tá? Ele vai passar para o outro setor, que nesse caso vai chamar de forno panela, ou FP, né? Ou LF, também tem essa denominação, né? O que é LF, né? Pode chamar também de LF, né? Que vem do inglês, né? Ladle Furnace, né? Ladle panela, furnace forno, né? Forno panela. Tá, quais são as funções do forno panela? Então, aumentar a produtividade dos fornos elétricos de fusão. Por que isso? Porque se eu me importar lá no forno elétrico, né, de fazer apenas um tipo de aço dentro de uma faixa de composição, tá, eu vou aumentar a produtividade. Tá? Então, dentro do que eu consigo operar, né, das operações de fusão, de oxidação, banho, né, e depois vazamento, o que eu consigo fazer ali de maneira rápida, já tenho o produto, né, o aço primário, e eu consigo aumentar a produtividade então do forno de fusão. Isso quer dizer o seguinte, vai depender o tempo que é necessário para eu produzir o aço que eu quero, tá? Porque eu vou deixar isso para depois, vou deixar isso para o forno panela. Então, no FEA, tá? Os operadores, né, o pessoal que trabalha lá, vai se preocupar, tá? Em conseguir atingir um aço, uma certa faixa de composição química dos elementos, bom? E fazer isso dentro de um tempo ali que torne o processo eficiente, né? E aí eu consigo então aumentar a produtividade. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Alô, professor?
Então, o ajuste ele é feito, o ajuste do aço ele pode ser feito nesse forno panela, enquanto dentro do feta já está sendo produzido uma outra corrida. Seria isso? Você entendeu o que eu quis dizer, isso mesmo. Isso. Então, se eu não me preocupo, né, com o que vem depois, forno panela, eu não sei qual é o tempo que eu vou conseguir. Tá? Depende realmente até do tipo de aço. Tá? Se eu tenho um aço mais simples, como por exemplo o aço 1020, né, não vou ter tantas adições, não é tão complexo. Eu produzo sempre ali o aço primário ali, e após isso eu vou produzir, por exemplo, o aço 1024. Eu tenho aquele tempo para ajuste de composição para se atingir esse aço. Mas se, por exemplo, for um outro tipo de aço, vou produzir hoje o aço 1180, hoje eu produzi aço ferramenta, então vou ter tempos diferentes no forno panela. Então eu vejo o forno elétrico aí, a arco, o conversor, como um processo que eu posso trabalhar independentemente. Acabei uma corrida, libera a corrida para uma panela. Tá? E aí passa para o forno panela. E é uma coisa que a gente vai ver também que numa aciaria, para garantir essa produtividade, para garantir esse sincronismo, o que eu preciso manter é, quando o forno elétrico ou o conversor termina uma corrida, eu tenho que garantir que o forno panela ali esteja trabalhando, né, ou esteja ali apto para receber essa nova corrida. Tá? E assim as outras etapas posteriores. E aí eu consigo, cada etapa ali consegue trabalhar para ter maior produtividade. Consigo uma maior produtividade no FE, enquanto as outras operações estão ali trabalhando em sincronia e ao mesmo tempo dependentes. Né? Parece meio confuso, mas depois a gente vai entender. Acertar a composição química específica para cada tipo de aço e a temperatura de vazamento. Muito bem, então o forno panela, como ele possui, assim como o forno elétrico, ele possui eletrodos, esses eletrodos são utilizados para ajustar a temperatura, tá? Que eu quero posteriormente, tá? Esse vazamento aqui não é vazamento do aço vindo do forno elétrico para o panel, não. Aí já é o vazamento desse aço já lá na frente, já no ligotamento. Conferir homogeneidade química ao banho, tá? Ou seja, da mesma forma que acontece no conversor e no forno elétrico, a arco, também aqui possui maneiras, né, equipamentos, acessórios para promover essa homogeneidade, tá, ao banho. E conferir homogeneidade térmica também ao aço, que também isso é importantíssimo. Tá? Essa questão de homogeneidade térmica ao aço, vamos fazer uma analogia aqui, olha só. Se você tem um copo grande de café, né, quente, ou, por exemplo, você tem ali um prato grande ali que está com uma sopa, ou que está com um mingau, por exemplo. O que vai acontecer, que pode acontecer com o tempo, né, é que você vai ter dentro da xícara ou dentro do prato, né, você vai ter ali café, né, em que vai ter regiões daquele líquido ali que vai estar, né, a uma temperatura maior e outras uma temperatura menor. Né? Depende de como acontece essa perda de calor. Tá bom? E isso aí é uma coisa que quem trabalha nessa área tem que estar bem preocupado. Né? Vamos ver se consigo fazer um desenho aqui.
Tá? Imagine isso aí que fosse um copo, né? Uma bacia, uma coisa do tipo. Tá? Eu tenho aqui um líquido, tá bom? E aqui ele está aberto, né, no meio ambiente. Então, digamos que aqui ele esteja, tá, com uma temperatura aí maior que 1000. Tá? Agora aqui fora, aqui está o ambiente, né? Está o ar. Tá? Digamos que a temperatura ambiente aqui esteja a 30. Se você lembrar da primeira aula, existe troca de calores, né? Então a tendência é que essa região aqui, tá, dessa parte da superfície desse líquido, que está em contato com o ambiente, a tendência é que ele perca calor para o ambiente, né? Que o calor ele vai sair, né? Essa energia calorífica, né? Ela vai sair da região mais quente para a região mais fria, tá? Então essa parte aqui, ela vai perder calor, tá? E à medida que eu vou indo para aqui, para baixo ou para o centro, eu vou ter temperatura mais próxima desse valor aqui, que é 1000. Tá? Então existe uma perda de calor por aqui. Essa perda de calor aqui para o ar, a gente chama, né, que é uma perda de calor por convecção. Para a vizinhança, né? Exatamente, né? Que a vizinhança aqui é o ambiente, né? É o ar ambiente, né? É a troca de calor, né, para o meio ambiente. Então há uma troca de calor por convecção e também por radiação, né? Porque os objetos, né, eles emitem radiação. Se você for para uma maciaria, né, você olhar para o aço, por exemplo, ali a 1600 graus, você vai ver que ele vai estar incandescente, né? Então aquela luz forte que você está vendo ali é radiação do aço, né? Você pega ali uma barra de aço ali, aquece com maçarica, fica vermelha, rubro, né? Aquela cor ali, você está vendo aquela luminosidade, é energia que está ali, né, que eu passei do maçarico para ele, através do calor dos gases, né? E aquela luz ali está emanando uma radiação, calor para o ambiente. Então, se aproximar, você consegue perceber ali o calor emanado, né? Então, você tem um ambiente, a perda de calor por radiação e por convecção. Então, essa parte aqui, ela vai começar a resfriar, tá? E também ele vai perder calor para as paredes. E aí, quando tem um contato, né, líquido e sólido aqui, eu vou ter uma perda de calor por contato, ou seja, condução. Tá? E, por sua vez, essa chapa ela vai perder calor para o ambiente, que vai ser por também convecção e radiação. Então, você tem vários pontos aqui de perda de calor, né? Pelas paredes e pelo fundo você vai ter perda de calor, né? Do líquido para a chapa, para o refratário ali, por condução, e da chapa para o ambiente por convecção e radiação, né? Então, se eu for olhar para cá, se eu conseguisse fazer um raio-x, colocar uma câmera termográfica, deixasse por um tempo aqui, eu ia ver que próximo aqui ao centro, eu teria essa temperatura inicial. E as outras regiões aqui, e principalmente essa região aqui que está em contato direto com o ambiente aqui, estaria uma temperatura bem menor, né? Eu teria resfriado, tá? Aqui para essa parte aqui, próximo às paredes também, né? Só que isso é ruim, né? Para o banho, né? Para o metal líquido que a gente está ali produzindo, né? Porque se não tivesse homogeneidade, né, térmica, quando eu fizer ali a retirada desse líquido aqui, ele também não vai estar homogêneo,
parte vai ser perdida desse aço, né? E pode acontecer, e acontece, realmente não acontece aqui dentro, né? Mas acontece posteriormente, de terminar se perdendo uma parte, né, desse metal líquido. Por quê? Porque solidificou. Então, imagine que tem aço líquido ali. Imagine que o ponto de fusão dele seja de 1538 graus. Tá? E eu cheguei aqui com essa panela com 1550. Então, é próximo da temperatura de solidificação. Então, se eu não der um jeito de tentar que esse calor não saia ou fornecer calor do tipo, né? Esse calor vai sair, né? E algumas regiões vão esfriar o suficiente a mesmo para vir a solidificar. Tá? Então, o forno panela também confere essa homogeneidade térmica ao aço que é necessária. Até mesmo para quê? Você sabe, né? À medida que ele vai, um metal líquido, ele vai baixando de temperatura, ele vai ficando mais viscoso. À medida que aumenta a temperatura, ele vai diminuindo a viscosidade, ficando mais fino. Tá? Disse, né, que a viscosidade do aço líquido, quando ele é vazado, ele tem uma viscosidade muito aproximada da água. Por isso que normalmente o pessoal estuda, faz pesquisa, né, simulando a água como se fosse o aço líquido em laboratório. E aí também há necessidade de ter essa homogeneidade térmica, por esses fatores, né, que eu falei para vocês. Né. Tá. Aqui a gente já vê uma visão mais geral aqui do setor, né, forno panela. Então, isso aqui tudo aqui é o forno panela, tá? Aqui a gente está vendo a panela, tá bom? Tem uma panela aqui, ó, tá? E todo esse maquinário aqui, né, que é o forno panela. Aí você perceba, tem uma outra panela aqui, tá? Aí está colocado em um equipamento, certo? Que a gente chama de troller. Tá? É o equipamento que transporta o aço, a panela de aço. Você pode transportar essa panela através de ponte rolante, né? Por exemplo, saindo do forno elétrico, quando conversou, pego lá uma ponte rolante, isso, a panela que está cheia de aço líquido, e vou levar até o forno panela. Ou eu posso utilizar o troller, né, que é um carro elétrico e vai correr por cima de trilhos. Tá? Vocês estão vendo aqui dois carros troller, duas panelas. Aí que entra o sincronismo. Vocês precisam entender como acontece. Né? Então, olha só. Na serraria, na verdade, você não vai trabalhar apenas com uma panela. Tá? Você vai trabalhar com mais de uma panela. 2, 3, 4, 5. Né? Que vão estar ali, cada um poderá estar em uma etapa. Para quê? Para promover a continuidade do processo. Então, a gente percebe o seguinte. Aqui tem essa panela aqui, ela está no processo de metalurgia secundária. Tá? No momento, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um ajuste de composição química, ou posso estar ajustando a temperatura. E aqui na frente, tem uma outra panela. Tá? Essa panela aqui, provavelmente, ela já passou pelo refino secundário. Tá? Ela está o quê? Ela está aí em espera, tá? Para passar para adiante. Tá? Essa aqui, ela vai para o lugar dessa, tá? E essa aqui veio de outro lugar. Por exemplo, ela veio aqui lá do... Ela veio lá do ferro para cá, tá? Primeiro veio essa, passou pelo fio secundário, acabou o processo, né? Já está pronto o aço. Daqui ele vai para o lingotamento. Tá bom? Aí eu Professor, consigo o sincronismo. Oi. essa espera que essa panela ela já está aqui,
Isso não seria prejudicial à perda de calor? Não teria que ter uma proteção já em cima para com a abóboda, como você mesmo informou? Olha, na verdade, aí tem, tá bom? A gente não consegue ver, mas aí tem uma proteção. A gente não está vendo, a gente não falou sobre isso, mas na verdade, essa panela que já está com o aço pronto aí, normalmente ele já tem uma proteção aí, e você pode colocar uma outra proteção adicional. Coisa que a gente vai falar adiante, tá? E aí, ela tá aqui, tá esperando, né? Porque sabe, ela vai esperar aqui uns 5 minutos para subir, né? Para outra etapa, né? Para ir para outra etapa. Ou de repente está esperando a ponte rolante que já está vindo aqui para levar ela, tá? É esse sincronismo que acontece, né, entre as etapas, né? Então, é importante que cada etapa já esteja ali fazendo alguma execução, né, para o processo não parar, tá? Entendi, professor. O elétrico tá, digamos, o FEA, ele já está ali, ó, fazendo a fusão de uma carga, tá? Aqui no forno panela, ele está fazendo refino secundário, tá? Essa panela aqui, ela já está pronta, e aqui no processo que a gente vai ver depois, que é o lingotamento, está lingotando. E é aquela panela que está lá no final do processo, ela vai voltar para cá, tá? E aí forma-se o ciclo, né? Então, quando terminar lá o processo, vai acontecer o vazamento, já tem uma panela em espera, tá? E aí eu continuo, essa panela aqui já subiu, e essa aqui já foi pro lugar dela, entendeu? É assim que tem que trabalhar no sincronismo, né? Entendi, entendido. Tá? Mas a gente vai ver se consigo uma figura pra gente ver esse ciclo todo, né? Tá. Então o forno panela, como a gente chama de FP, tá? Ele é um forno elétrico que provoca o aquecimento do aço primário através da passagem de uma grande quantidade de corrente elétrica. Tá? Lá no forno elétrico a arco, lembra, né? O eletrodo ele vai fazer a fusão da carga, né? Quando passar o arco voltaico, né? O arco voltaico vai ser formado entre o eletrodo e a sucata, né? E a sucata e o eletrodo, né? Porque trabalha com corrente alternada, né? Então você tem uma corrente que vai estar se alterando ali em ciclos, né? Uma hora vai estar positiva, vai estar negativa, ou seja, quando eu olhar o eletrodo aqui, quando eu olhar aqui a sucata, tem uma hora que a corrente vai passar do eletrodo para a carga, tá? E vai ter momentos que vai passar da carga para o eletrodo, né? Ou seja, o arco voltaico, quando é gerado, né? Essa descarga elétrica aqui é gerada do eletrodo para a carga ou da carga para o eletrodo, né? Você tem ali material sólido, né? Sucata e ferro gusa. Mas eu posso fazer isso com líquido, desde que ele seja condutor de eletricidade. E eu tenho isso aonde? No aço que foi vazado. Ele continua sendo metal, agora líquido. Então, o que eu faço? Agora o eletrodo vai ser utilizado no banho, né? Gerando ali uma corrente em cima desse banho, né? Da mesma forma aqui, só que agora ele está líquido, tá? Mas não perder as propriedades eletromagnéticas. Então ele é capaz de conduzir corrente elétrica, embora esteja ali a 1640 graus, né? Mas ele tem ainda as propriedades de condução de corrente elétrica. Então eu faço essa passagem de corrente elétrica por eletrodos da mesma forma que no forno elétrico. Só que eu consigo ter um controle melhor, né? As descargas no forno elétrico são mais uma potência mais elevada, né? Tem uma energia maior, né? No caso aqui precisa de uma energia menor, porque eu quero somente o aquecimento, né? Manter Dá a para temperatura. entender isso aí, né? Entenderam isso aí, né? A carga já está fundida, precisa apenas de uma corrente para Continuar elevar. a homogeneidade térmica dele. Exatamente, isso. Também para permanecer a temperatura, né? Lembra que
se eu tenho um líquido ali e está uma certa temperatura, né? Então, de novo, café, tá? Eu vou e coloco leite, seja em pó, digamos, né? Que é mais ou menos a analogia que a gente pode fazer aqui. Há uma troca desse líquido, café quente, com pó, leite. Com essa troca, o pó entrando em temperatura ambiente, obviamente, né, o café vai baixar a temperatura. É a mesma coisa acontecer aqui. Então, eu preciso estar ali fornecendo uma energia, né, essa corrente elétrica, para pelo menos permanecer a temperatura aí durante o processo de efeito secundário. Tá bom? Então, eis aí o forno panela, né? Então, a gente está vendo com maiores detalhes aqui a panela, né? Tá? Essa parte aqui, né? É a panela. Tá? Então, isso aqui, esse equipamento aqui, ele vai ser muito utilizado, né? Ele vai ser utilizado lá desde o conversor ou forno elétrico, né? Está ali debaixo dele para receber o ácido líquido. Vai ser levado até o refino secundário, como estamos vendo aqui, forno panela. E depois que esse ácido estiver pronto aí dentro, ele vai ser levado para o próximo processo. Então, ele não é simplesmente uma panela, tá? Ele possui também ali acessórios, tá bom? Que a gente vai ver já mais adiante aqui. Então, somente falando sobre a panela, então, novamente, é uma carcaça metálica, né? Assim como o forno elétrico, por exemplo, assim como o conversor, e internamente composto de camadas de tijolos refratários. Tá? Você percebe aqui uma camada de tijolo amarelo, outro azul, outro amarelo, outro cinza, outro branco, outro amarelo. Por quê? Porque da mesma forma, né, ele também tem tijolo refratário de trabalho e permanente. Tá? Você vai ter tijolos com composições químicas diferentes, né? E aí também tem os acessórios, né? Então ele tem aqui essa peça aqui nele, né? Que é o plug poroso, tá? No qual eu vou injetar o gás inerte, tá? Para quê? Aquele mesmo sistema que acontece lá no conversor e também no forno elétrico, ou seja, ele vai injetar ali gás inerte para promover, né, uma homogeneização do banho ou agitação do banho para auxiliar, tá, nas reações químicas que vão acontecer ali, tá, e para depois que haver essas misturas e tudo mais, reações, essas impurezas possam ir para a escória. Então, sim, aqui, claro, também vai gerar escória. Além disso, ele vai ter um sistema aqui para a retirada desse ácido, né? Que será a válvula gaveta. Tá? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. E acima dessa panela é que vem o forno panela, né? Então o forno panela ele vai ter aqui essa parte aqui que é a abóbada, tá? Essa parte aqui, né? Como se fosse uma tampa. E sobre ela vai possuir aqui, né, as furações onde serão colocados os eletrodos. Tá? Os eletrodos que são utilizados aqui são semelhantes aos que são utilizados no forno elétrico. Tá? A diferença é que, como no caso aqui, a ideia não é fazer a fusão, né, mas de promover aquecimento, então são eletrodos menores. Tá? Os do forno elétrico são de porte bem grande, né, mas eles fazem também a mesma função, só são menores. Tá? Você vai ter um sistema de captação de gás, né, captação de fumos, tá? Então vai ter aqui uma tubulação, assim no caso do conversor, assim no caso do ferro, né? Vai ter todo um sistema de captação de gás aqui, com exaustores, né, compressores, para tirar todo esse gás para fora dele aqui. Também vai passar por um sistema de tratamento de gás e fumos, né, particulados, né, aquele material que vai ficar em formato de pó. Vai ter também uma calha, tá? Vai ter um silo aqui, né?
no qual eu vou depositar aqui, normalmente, né, elementos de liga, né, ou seja, adição de ligas, né, porque é aqui que eu vou fazer realmente o ajuste de composição química. Do outro lado, eu posso ter a injeção de pó ou fios, ou os dois, né? A injeção de pó normalmente acontece quando eu coloco o pó numa tubulação e sobre esse pó eu faço o sopro com gás, né? Normalmente um gás inerte também, para esse pó empurrar esse gás para dentro do banho, tá vendo aqui, ó? Tá? Então o pó sai aqui, né, e vai entrar no banho e fazer aí sua função, tá? Também como elemento de liga. Ou ao invés disso, né, como a gente pode ver aqui nessa figura aqui, ao invés de injetar pó, eu posso injetar fio, tá? Então eu posso inserir um elemento de liga no formato de fio. Eu quero colocar alumínio. Então eu tenho uma bobina de fio, que você provavelmente já tiver alguma disciplina que envolva soldagem, então você já viu o processo de MIG-MAG ou TIG, né, que utiliza lá bobina, não é isso? E aí você tem um carretel, você tem uma máquina que faz essa injeção desse arame, né? É o que você está vendo aqui, essa figura. Então tem um fio aqui, uma bobina aqui. Você tem uma bobina aqui, geralmente liga, ele vai ser injetado aqui. Tá bom? E do outro lado aqui, né, vai ser necessário também, vai ter um tubo aqui, algum furo, né, na abóbora, para a injeção de lança de amostragem, para retirada de temperatura, para retirada de amostra para composição química, né? Essa amostra de composição química vai gerar uma amostra pequena, essa amostra pequena eu vou levar até um equipamento, né, um espectrômetro de fluorescência, que em questão de segundos, né, ele já vai saber qual é a composição química do banho. Tá? Bom, um outro acessório que pode ter também é um agitador eletromagnético. Tá? Então, eu posso promover a agitação do banho através de gás inerte, ou posso promover a agitação do banho através de um agitador eletromagnético. Como seria isso? Professor, nesse forno panela aí, ele tem todos esses equipamentos, tanto agitador por gás, por agitador eletromagnético, ou então são panelas com materiais diferentes, com equipamentos diferentes? Aqui está generalizado, né? Dependendo qual o processo, qual a planta, qual a empresa, aí eu posso, sim, eu ter um agitador eletromagnético, né? Mas pode ser que eu apenas utilize a injeção de gás inerte, entendeu? Se eu verificar que há necessidade de agitador eletromagnético, aí eu vou ter esse equipamento. Aí a panela vai ser vamos dizer, um pouco diferente, né? Vai ter que ter mais esse elemento acessório no forno panela, né? No caso da agitação eletromagnética, né, ela é através do que é chamado de indução eletromagnética, né. Eu tenho ali uma espécie de transformador, né, ele gera ondas eletromagnéticas, né, e essas ondas eletromagnéticas também induzem, né, campos magnéticos aqui dentro do banho, né, e essa indução, né, magnética gera uma agitação, né, uma agitação do banho, uma agitação da matéria, né, a agitação dos átomos ali, né, e aí também vai conseguir também ter essa agitação. Tá. Bom, os principais processos de refino realizados no forno panela são dessulfuração. A dessulfuração é a retirada do enxofre, tá? Ele não consegue ser bem feito, vamos dizer assim, dentro do forno elétrico e dentro do conversor, tá? O oxigênio que é colocado ali, ele não consegue
realizar essa dessulfuração, né? Essa retirada do enxofre. Então, ao invés de fazer dentro do forno elétrico ou do conversor, eu faço essa retirada no forno panela, né? Ou também, como a gente é feito também, logo ali no vazamento, né? Quando eu injeto ali, realmente, caldomítica, né? Eu também posso fazer isso no forno panela. Desoxidação, né? Normalmente falando, o banho, né? O metal líquido que foi vazado ainda pode ter uma grande quantidade de oxigênio, em forma de água de ferro, FeO, ou o próprio oxigênio. Então eu posso adicionar ali elementos químicos, né, que vão fazer essa retirada de oxigênio, vai reagir quimicamente, fazer a retirada, né, como o alumínio ou silício. Desgaseificação, né, como eu falei, o problema, né, de ficar gás dissolvido dentro do banho, né, ele não ser expulso, né, para a escória e para fora da escória, faz com que seja gerado vazios dentro do volume, né? E esse vazio faz gerar um defeito, né, quando esse material estiver sólido, né, que são os poros, né, que vai fazer o quê? Eu imagino que vou ter ali sei lá, imagine que isso seja um vergalhão, né? E o que pode acontecer? Está cheio de vazio aqui. Então você imagina que ele possui uma seção transversal, sei lá, de 10 milímetros, 10 milímetros quadrados, né? Ele vai ter menos, né, por causa dos vazios. Então, quando lá na frente eu pegar esse material aqui para servir como um material de responsabilidade, né, engenharia, vou utilizar isso aqui para uma barra de um eixo, eu vou calcular a partir da seção transversal, mas ele não tem 10, digamos que ele tenha só 8. E ele pode vir a falhar, né, por causa de defeitos. Então é necessário tirar também. É necessário que o produto não tenha esses poros, né, esses defeitos. Então eu faço através do processo de desgaseificação, ou seja, retirada de hidrogênio e nitrogênio. Tá? Então aqui uma foto, né, da panela, né? Ela está saindo do fundo da panela ali, o processo de refino secundário já está finalizado, tá bom? Bom, então vamos ver agora alguns detalhes, né, sobre isso. Vamos ver aqui rapidamente, né? Tá, agora vocês vão ver aqui, com mais detalhamentos aqui, os acessórios ao equipamento, né? Então vocês estão vendo aqui a panela, tá? Depois a gente vai falar sobre esse material refratário aqui, importante. Essa parte aqui é o carro troller, né? Tubo poroso.
a parte da abóbora, né? A parte do forno panela, né? Os equipamentos, né? Então, aqui vocês estão vendo em foto, né? Então, aqui é a abóbora, tá? Ele possui, assim como o forno elétrico, possui um suporte, né? Onde são colocados os eletrodos, vocês estão vendo aqui os eletrodos, tá? Então tem aqui os braços, né? O mastro, né? Que vai promover a subida e a descida dos eletrodos. Diferentemente do forno elétrico, no caso do forno panela, a abóbada ela não se movimenta para as laterais, ela só sobe e desce. Tá? Tem todo o sistema de energia aqui, vocês estão vendo aqui os cabos aqui, né? Para energia, barramento dos eletrodos. Aqui desse lado é o sistema de captação de gases, tá? E aí vem os acessórios, né? Vocês estão vendo aqui na figura. Então, do lado aqui que você tem aqui essa calha, você vai ter aqui, ó, silos, né? Tá vendo aqui, ó? Silos aéreos para matérias-primas. Então você tem lá os ferro-liga, que eu já vi falar para vocês, ó. Então vai ter um silo ali de ferro manganês, outro de ferro silício, outro de ferro titânio, outro de alumínio. Tá? Então como é que o operador faz? Ele carrega primeiramente os silos. Tá? Então a empresa compra os packs, né? Que vão ser grandes sacos, né? Que vão ter ali essa matéria-prima, ferro-liga. Né? Então, se eu quero injetar manganês, eu não vou com metal manganês, né? E, na verdade, eu vou colocar ferro-liga, ferro-manganês. Se eu quero colocar silício, eu não vou colocar silício ou sílica, eu vou colocar ferro-silício. Titânio, ferro-titânio. Alumínio, aí pode ser no formato de alumínio mesmo. Normalmente, esses materiais aqui vão estar no formato sólido, em forma de pedra, uma certa granulometria. Tá? E aí, a cabine de operação, ele pode ter um controle, né, mais ou menos automático ali, né? Não digo automático de ser automatizado, mas ele possui ali botões, né, controles ali para você saber a quantidade ali a inserir. Tá? Então, tem todo um sistema aqui de sistemas pneumáticos, né, para se fazer a abertura desses silos aqui, e quando o aço líquido vier na panela, né, para o forno panela, o que os operadores irão fazer? Os técnicos, né? Eles vão olhar ali a receita de bolo, né, e vão dizer, olha, eu tenho que adicionar tanto de ferro manganês, tanto de ferro silício. E já sabe mais ou menos, né, quantos quilos de um, quantos quilos de outro. E aí ele vai ajustar ali, ó, quero ferro manganês, eu aperto o botão e vai deixar ali esse ferro manganês cair aqui, né, nessa esteira aqui, né, e essa esteira vai jogar aqui nessa calha e vai cair aqui dentro do banho, né. E aí ele vai dosando, né, agora eu vou colocar ferro silício, agora eu vou colocar ferro titânio, colocar carbeto de silício, né, o SiC, né, vou adicionando de maneira que eu vejo que eu tenho que fazer essa adição. Da maneira mais arcaica possível também, pode ser também que o operador não tenha disponível silos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir lá com o carrinho de mão mesmo, vai encher o carrinho de mão uma quantidade que ele saiba ali de determinada matéria-prima. Vou colocar o SiC, né, que é o silício e carbono. Então, ele vai pegar um saco de silício, de SiC, né, sabe? Esse aqui tem 25 quilos, eu preciso colocar 200. Então, vou encher aqui o carrinho de mão com 4, 5, né? E vou cair de mão, pegar uma pá e vou jogar ali dentro dessa calha aqui e vai entrar aquilo ali. Tá? Então, estou falando aqui as maneiras como isso é feito. Ou pode ser colocado em forma de fios, né, os arames, né, normalmente colocado para elementos desoxidantes, né, no caso do alumínio, principalmente. Né. Então vai ter todo um sistema também, né,
onde o operador ele vai ter um painel ali de comando ali para injetar a quantidade de arame, né? Mais ou menos como uma máquina Mig-Mag, né, que tem ali, né, o injetor de arame. Ele vai apertar um botão ali e quero tantos quilogramas, né, de alumínio. Ele vai apertar o botão e vai feita a injeção do arame aqui para dentro do banho. Da mesma forma também pó. Tá? Então, tem um pó que tenha carbono, com algum tipo de pó que tenha silício. Nesse caso aqui, se fosse colocado o pó dessa maneira que é colocada esses ferro-ligas, que tem formato de pedra, o que iria acontecer? É pó, né? Então, ele não iria penetrar no banho, né? Iria ficar aqui nessa região onde tem os eletrodos aqui, e terminar saindo pelo sistema de captação de fumos, né? Que é particulado, né? Aqui são gerados gases a todo momento, então ele ia terminar saindo. Então, nesse caso, eu faço uma tubulação, né? Que penetra no banho, né? Um material ali de cerâmico, né? Para poder suportar a alta temperatura. E aí eu injeto esse pó com gás, com nitrogênio, né? Principalmente com nitrogênio, argônio, tá? E, como colocado aqui, também como perguntado ali acho que foi pelo João, né? Um outro acessório, que na verdade não faz parte do forno panela, mas faz parte do processo, quando o processo terminar, né, eu liberar, né, a panela, o forno panela, né, liberar para a corrida, né, continuação da corrida, eu posso colocar uma tampa também, né, como um elemento adicional, né, para que ele não haja aquela perda de temperatura que foi abordado aqui, né, tá bom? Então, isso é só algumas particularidades do equipamento, né. Aqui nessa foto aqui, vemos aqui a abóbora vista por baixo, né, tá aqui os eletrodos, né. Ó, o eletrodo, para vocês terem ideia, vai ter uma temperatura de trabalho em torno de 4.000 graus, tá? Então, à medida que ele vai trabalhando, ele vai desgastando aqui, né, e aí, de tempos em tempos, tem que fazer a troca. Tá? Aí vocês estão vendo aqui do lado, tá aqui o operador, né, tá aqui o mastro, né, aqui os braços e as garras aqui, onde segura os eletrodos, tá? Isso aqui vocês estão vendo é a abóbora do forno panela, tá? Aqui é o sistema de captação de gases, aqui, ó, do lado aqui. E vocês estão vendo, não digo uma tampa de expressão, não é uma abertura, é um forno panela, que o operador vai fazer o seguinte: aqui ele vai colocar a lança de amostragem, temperatura e composição química, ou mesmo, né, ele vai olhar ali para o banho e verificar o processo de andamento, tá? Assim como também o forno elétrico, né, esses sistemas aqui também trabalham com painéis refrigerados a água, esse formato de tubulações, né, também são refrigerados a água. Assim também como os eletrodos também são refrigerados a água. Como? Olha, lembrando, só falando aqui, ó, essa pontinha aqui pode chegar a 4.000 graus, né? E a região aqui interior, no ponto de fusão, pode chegar até 8.000 graus. Então ele aquece muito. Então, para evitar que haja, por exemplo, um desgaste, um choque térmico, algum tipo, aqui se tem um resfriamento através de jatos de água aqui na parte superior, que vai resfriando esse eletrodo no decorrer do tempo. E aqui no cantinho vocês estão vendo o painel aqui, ó, cheio de botões, luzinhas e tal, no qual ele vai operar o equipamento, né? Abaixar o eletrodo, subir a abóbora, operar os silos, né? A quantidade de carga que vai entrar, arame, etc. Tá? Aqui a abóbora, vocês estão vendo aqui a abóbora, ela está afastada da panela, ou a panela está saindo, ou ela está chegando. Tá? E aqui outras duas fotos, né? Aqui o forno panela, com a parte aberta aqui, né? E aqui embaixo ele já fechado aqui, com os eletrodos, né? Aqui é uma outra vista de cima.
só os créditos aqui, né? Então aqui, essas imagens aqui são os fabricantes, né? Daniele do Brasil, fabricante de equipamento siderúrgico, né? E o C, o D e o E da Belgo, né? A antiga Belgo Mineira, né? Siderúrgico lá de Minas Gerais. Aqui uma vista de cima, né? Imagem de uma estação de fio secundário do tipo forno-panela com 2 estações, tá? Tem 2 estações aqui, tem um forno-panela aqui e tem outro forno-panela aqui, tá? Aqui, tanto um contra o outro, né? Perceba que os eletrodos estão retirados, tá vendo aqui, ó? Tá? Vou baixar nesses 3 furos aqui, tá? O fabricante da Demag, né? SMS Demag. E aí, cada panela dessa aí tem a capacidade de 170 toneladas de aço. Tá? Aí, na área aqui, a gente pode perceber que vai ter uma parte para estocagem de material, estocagem de eletrodos, né, silos, etc. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Sou eu, professor, novamente. Pode falar. É a qualidade da foto mesmo, ou então esse ambiente assim é bastante cheio de poeira? A gente vê aí. Olha, o ambiente dentro de aciaria, ele é um ambiente insalubre, né? Tanto que quem trabalha em aciaria recebe adicional de insalubridade, né? Mas que tem um sistema de captação de fumos, de fumos, né, de gases e tudo mais, a quantidade de pó que é gerado, né, termina ecoando, né, termina se espalhando pelo ambiente, né? É sempre a necessidade de utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Máscara, capacete, visor, né? Luvas térmicas, casaco térmico, etc. Né? Você vai ter ali uma poeira, particulado, né? E em locais próximos aqui, né, dos equipamentos, né, calor, né, uma temperatura mais alta. Então não é da fonte, não, realmente a quantidade de poeira, né, no ambiente. Tá. Não vou avançar muito mais, tá? Mas aqui também é importante se falar, né? Bom, o sistema de energia elétrica demanda muita energia, tem de quilowatts, né? Tanto no forno elétrico quanto no forno panela. Então, primeiro, a planta ela precisa ter uma subestação, tá? Para fornecer energia suficiente, né? Aqui se trabalha com kilowatt, kilovolt ampere, né? Kilovolts. Essa é a quantidade de energia que é necessário para esse processo, né? Então, ele vai ter sempre ali uma estação, né? Tá, vem aqui, ó, estou vendo nessa figura aqui, né? Então ele precisa ter um transformador, uma subestação, tá? Daí, sistema de segurança, disjuntor, reator, transformador, a parte do barramento, a passagem de energia, né? Os cabos que precisam ser flexíveis, né? Porque os braços, né, eles se movimentam, né, para cima, para baixo, para o lado, né, no caso do forno elétrico, né? E a parte eletrodo, que são seguradas por garras, né, normalmente feitas de cobre, né, para fazer um encaixe rápido ali e ter o contato, né, contato para a corrente elétrica. Tá? Além disso, tem os sistemas hidráulicos aqui, por um mastro, que é essa peça aqui, né, para poder subir e descer, né? E aí isso é independente dos três eletrodos. Existe um sistema automático também aqui, né, para se ter um distanciamento adequado aqui entre a ponta do eletrodo, né, e o banho, tá? Tem uma distância, assim como no caso do forno elétrico, né? E aí um sistema automático, né? O operador ele não trabalha nisso aí. É um sistema que é controlado pela própria tensão que é medida, né? Existem aparelhos ali, voltímetros, no equipamento que vão medir com a tensão, né? Então, eu quero manter uma certa tensão ajustada no painel, né?
Tá. Bom, então, eu acho que um ponto importante a falar aqui é sobre os refratários, né? Refratários que são utilizados. Alguma pergunta? Agora que eu estou com o áudio aqui, eu estou fazendo as perguntas que eu vou sentindo aí a necessidade. Certo. Bom, eu não estou fazendo propaganda, né? Mas é importante que vocês estejam habituados, né, com as empresas que trabalham no setor, né? Quais são os tipos de empresa, o que, que elas fazem, né? Então, uma empresa que é sempre parceira às acerias são as empresas que fazem, né, que fabricam os refratários, né? Essas empresas, elas normalmente estão dentro da empresa, tá? Elas fornecem, né, os refratários e também fornecem ali um suporte técnico, né? Que refratário é algo muito importante, né, dentro da série, assim como nos outros insumos. Então, uma empresa... Tudo, né, professor? Oi? Tá em tudo que relaciona aí a cearia tem refratário, né? Todos, né? Desde lá do alto forno, né, até depois do lingotamento, ainda há equipamentos que vão utilizar material refratário, tá? Então, refratário, tijolo refratário, ou argamassa refratária, ou concreto refratário. A principal característica dele, funcionalidade, é ele poder suportar alta temperatura, tá? Dentro da cearia, ou seja, material para a cearia, material cerâmico para a cearia, ele poder suportar também os ataques químicos, né? Como eu falei para vocês. Um forno simples, que você quer é um refratário, ou seja, que suporte a temperatura. No caso da cearia, não. É um ambiente bastante agressivo. Precisa ser um material, né, composição química, que ele também possa suportar ataques químicos. Muito bem, então tem esses dois objetivos. Tá? Um terceiro objetivo, que a gente também pode falar aqui, é que envolve a questão das trocas térmicas. Eu também preciso de um material refratário que ele auxilie, que ele ajude, né, com que o calor não saia de dentro do equipamento, seja numa panela, seja num forno elétrico, tá? E é uma empresa que produz, né, esse tipo de material, é a Magnesita, tá? A gente vai olhar aqui quais são os tipos de materiais que eles produzem para cearia, né? Olha só. Então, é produzido materiais refratários, né, para fornos elétricos, fornos de oxigênio básicos e outros convertedores. O básico aqui é o material do refratário. Panelas de gusa, impulsores, né, são materiais refratários que vai ter algum contato ali com material, com aço líquido, com gusa líquida, né, um contato físico mesmo ali, né, fazendo uma punção, uma hélice, qualquer tipo. Panela de aço, como essa que a gente está vendo, né, panela de tratamento de aço. Sistema de injeção de gás, né, que é chamado de SIG. Então, o que a gente está vendo na figura lá como plugs porosos, né, a gente chama de SIG. Desgaseificadores RH, que aí a gente vai ter, quando a gente fala sobre desgaseificação a vácuo, também vai ter equipamento lá que vai ser feito de material cerâmico, né, para esses fornos tipo RH. E na área de controle de fluxo, vai ter lá o sistema de válvula gaveta, né, que é aquilo que eu mostrei lá que tem no fundo do forno panela, né, para retirada do aço. Distribuidores, tá, que a gente vai ver isso aqui quando falar sobre engotamento. E produtos isostáticos, né, também para suportar ali temperatura e pressão, né. Como esses materiais eles podem ser fabricados, né? Bom, então pode ser feito tijolos de magnésia, tá?
que é MgSO3. Produtos monolíticos, magnésio dolomítica, né? Esse monolítico aqui é o quê? Ele não vem em formato tijolo. Ele vem no formato que você pode formar ali um concreto. Chama de monolítico. Que você pega esse concreto e faz ali um formato. Tá? Magnésio dolomítica. Depois a gente vai entrar nessas composições. Para a construção e reparos a quente. Tijolo de magnésio e carbono. Então, enfim, tem uma variedade de composições químicas, dependendo de aonde ele vai trabalhar. Tijolo de sílica, misturas básicas, misturas não básicas, peças monolíticas de alumínio, delta, canal de corrida. Olha lá, o EBT, lembra do EBT que usava no forno elétrico, né? Também é um material refratário também. Materiais monolíticos porosos para sistema de agitação de gás, BSU. Então, tudo poroso também é feito de material cerâmico. Condicionadores de escória, né? Ou seja, aonde a escória é colocada no pote, né? Pode ser feito de material cerâmico também, só esse recipiente, né? Tijolo de alumina sílica, alumina sílica e alumina, revestimentos para cima de coleta de poeiras, câmara de combustão e torre de refrigeração. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui em fotos aqui. Para a gente terminar a aula aqui. Tá, então vocês vão ver várias fotos aí de materiais refratários utilizados para siderurgia. Tá, vamos tentar comentar aqui, né? O que for aparecendo. Então, esse aqui, por exemplo. Isso aqui é um tijolo comum, né? Utilizado em vários equipamentos da série, por exemplo, panelas, né? Forno elétrico. Então, ele vai ter esse formato de tijolo maciço, né? Pode ser de várias espessuras, como esse aqui já é mais fino, né? Já é um material mais fino, né? A espessura, né? Tijolo mais fino, tá? E aqui a gente vai ver, deixa eu colocar aqui para a gente ver aqui. Aguarde um momento aqui. Tá. Olha, essa foto ele está mostrando o procedimento, né? Os chamados refrataristas, que são os profissionais ali responsáveis por fazer essa montagem do revestimento. Tá, que vocês estão vendo aí? Eles estão montando aqui, né? Uma panela, tá? Então, aqui está a carcaça metálica ao redor, né? E eles vão colocar ali as camadas de tijolo refratário, né? E colocando os diversos tipos de materiais, tá? Então, esse que vocês estão vendo aqui, esse tijolo mais amarelado, né, é o tijolo chamado permanente, tá? Ele não é aquele que vai em contato com o aço, tá? Então, qual é a característica que ele deve ter? Bom, primeiro, ele tem a característica de ele ter que aquecer, ficar bastante quente, mas não deixar que o calor que vai vir lá do aço líquido, né,
por condução, passe muito rápido para a carcaça. Tá? Essa é a diferença entre, por exemplo, material cerâmico e material metálico. Você pega uma barra de alumínio, por exemplo, você aquece ela aqui, esse calor já passa rapidamente, né, para o outro lado. Tá? Ao mesmo tempo também que ela resfria mais rapidamente. O material refratário não. Você pega um tijolo, né, você aquece um lado dele, aquela temperatura ali vai demorar um tempo até ele chegar do outro lado. Só que a partir do momento que ele chegar naquela temperatura, vai demorar para que ele se resfrie. Tá? Isso tem a ver com o chamado capacidade térmica, né, do material. Então, os tijolos refratários permanentes, ele possui essa capacidade. Né? Ele retém o calor dentro dele, né? E não permite que esse calor saia com facilidade para a parte exterior, né, da panela. Tá? Por que eu quero isso? Porque eu quero que aquele aço que esteja ali permaneça o maior tempo possível naquele valor de temperatura. Tá? E normalmente a composição química também é diferente. Então, realmente esses tijolos permanentes, eles têm uma característica já ácida, ou mais ou menos ácida. Tá? Já os tijolos de trabalho, eles são menos refratários, ou seja, eles suportam a alta temperatura, certo? Mas eles não retêm tanto calor igual aos de permanente. Mas tem característica básica, né, para ele não sofrer ataque químico das escolas. Tá? Daí, a união, né, dos tijolos é feita com concreto refratário, tá, que tem uma composição química mais ou menos semelhante à dos tijolos refratários. Tá bom? Vocês estão vendo aqui nesses baldes aqui, né, que estão aqui, né? Aqui essa parte, esse quadrado branco, esse cubo branco aqui, é justamente por onde vai sair o aço, né? Tem um canal aqui, esse material aqui já é um material mais especial, né? Mais refratário, suporta uma temperatura mais alta, né? Porque não vem a desgastar tão rápido, né? Então ele pode ter ali elemento químico zircônia, tá? E por esse canal vai sair o ácido líquido na hora do vazamento e vai passar por outra peça, né? Que é chamada de válvula gaveta, tá? Ao lado dele também tem uma outra peça dessa aqui, mas nesse caso aqui eu vou instalar o que é chamado de fluido poroso, né, por onde vai ser injetado o gás inerte. Tá bom? E aí isso vai sendo montado, né? Vamos colocar aqui os tijolos permanentes, depois que acabar essa camada, vamos fazer aqui as paredes, e depois disso vou colocar outras camadas de tijolos de trabalho. Tá? Quanto tempo dura, né? Qual é a vida útil desses tijolos? Né? Bom, a gente chama de campanha. Tá? Tem uma campanha que vai ser a campanha para substituição, né, substituições, né, de refratário de trabalho, e a outra campanha que é para substituição de todo refratário. Né. Normalmente o tijolo de permanente, né, que vocês estão montando aqui, vai durar muito mais tempo do que o de trabalho. Né. O trabalho vai estar em contato direto ali, então ele vai sofrer queima, desgaste, corrosão, né, com o tempo, e vai precisar ser substituído, né, mais periodicamente. Mas aí, a esse tempo, a gente chama de campanha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica, primeiramente aqui o tijolo, né, após um certo tempo, né, já o desgaste. Né. Tá aí.
Com o tempo ele vai desgastando, né? Então vocês podem perceber pela foto, né? Ele realmente vai ficando dessa cor mesmo, né? Então ele começa ali uma cor mais esbranquiçada, né? Ele vai ficando realmente dessa cor meio escuro mesmo. Tá? Ele vai queimando com o tempo, né? Ele vai desgastando, vendo que ele perde aquele formato de tijolo e vai ter regiões que vai ter um desgaste maior que outras. Existem ocasiões onde você vê o tijolo ali e você é capaz de colocar até a mão ali entre um tijolo e outro, ou até mesmo ele ficar solto, né? Acontece porque também vai havendo um desgaste ali do concreto, né? Perceba aqui, você consegue perceber aqui, ó, começa a penetrar, né? Aí que é o perigo, né? Por que acontece isso às vezes, né? A escória, ela é feita, né, a partir dos processos. Mas se tiver, por exemplo, uma temperatura além do necessário, né, ou que tenha reagido, né, com componentes além do que necessário, ou a energia que você colocou no forno panela foi grande, essa escória, ela termina, devido à temperatura, né, e composição química, ele termina reagindo com as paredes, fazendo essa erosão, né, ou corrosão, né. E aí o grande perigo, né? Então você tem que trabalhar com a temperatura ali X, né? Está ali, digamos, forno panela, está com 1580. Mas por alguma ocasião de um erro operacional, está chegando a 1600, né? E se o tijolo tiver com esse tipo de desgaste, o que pode acontecer? Esse aço também, né, a escória, ele pode penetrar no refratário, tá? Penetra no refratário por fenas, né, trincas, ele pode chegar até o tijolo de trabalho, destruir o tijolo de trabalho e chegar até a chaparia. Quando ele chegar à chaparia, você está penetrando essa chaparia, né, de uma estrutural, que vai estar em média de uma média de 350 graus por aí, com uma temperatura de 1590, 1580. Então, o que vai acontecer é que esse aço ele vai furar essa panela ali, como se fosse manteiga, né, e vai começar a ter vazamento de aço para dentro da tacearia, dentro do equipamento, e aconteceria um problema muito sério, né? Então, para isso, é necessário que tenha controle operacional e também se faça a manutenção dos refratários, que foi mostrado na figura anterior, ou seja, de tempos em tempos, é necessário fazer a substituição e também o acompanhamento. Então, os refrataristas, os operadores, né, a cada corrida que é feita, né? Então, lembra que foi mostrada aquela foto, né, onde se tinha uma panela que estava no refino secundário, outra panela que já estava pronta. E foi para vocês que tinha outra panela que podia estar no ligotamento. E poderia ter mais outra panela que está também ali em processo, né? A gente fala que essa outra panela aí, que vai voltar para o forno elétrico, antes de ela ir, é feito nela uma vistoria e uma limpeza, né, para verificar se o refratário está bom, se não está trincado, se não está perfurado. Também faço retirada de escória que ainda tiver dentro dela, faço uma limpeza e mando de volta. Se ela, por exemplo, demorou, né, durante as corridas e resfriou, eu ainda posso aquecer para voltar com uma temperatura boa, lembra? Se eu jogar o aço líquido dentro de um material que tem uma temperatura relativamente baixa, o que vai acontecer é que vai trocar calor com esse aço. O aço, aliás, vai trocar calor com esse material. Então vai perder calor. No caso aqui, perder calor para a panela. Então, quando ele chegar ali no forno panela, ou sair do forno panela, vai ter uma temperatura já baixa. Então, eu já estou perdendo calor. No caso do forno panela, eu teria que jogar mais energia para chegar a temperatura que eu quero. Tá? Então, veja que é todo ali um processo, um controle para manter a sincronia e para se ter eficiência, né? Não perder energia, né? Se eu estou colocando mais energia, eu estou perdendo dinheiro, é mais energia elétrica, tá? Mais custo operacional. Tá bom, pessoal?
Uma pergunta? Sim, professor. Pode perguntar. Essa vistoria feita na panela depois do processo, ela é uma vistoria manual, vamos dizer assim, um operador vai ter que entrar dentro da panela para fazer essa vistoria, fazer a limpeza, ou é máquina que vai fazer isso? A vistoria, né, ela é visual, tá? Ele vai visualizar ali quando, a cada corrida, né, quando termina-se o vazamento do aço, né, passa pelo levantamento, ele retorna, antes de retornar para o início, né, para o conversor, para o forno elétrico, é feita uma vistoria nele. E uma limpeza, tá? Nessa vistoria, né, feita visualmente mesmo, ele vai fazer ali as suas observações, né? Faz alguns testes também. Vai verificar, por exemplo, se o plug poroso está ok, se a carcaça está ok, se não está alguma trinca, algum amasso, né? Se tem algum tijolo que está solto, né? E vai fazer a limpeza, né? Agora, a limpeza, essa limpeza do interior é feita com equipamento, tá bom? Ok. Bom, essas coisas eu vou mostrar para vocês, mostrar em vídeo, né? Eu não sei se eu tenho aqui, acho que eu não tenho. Mas quando encontrar, eu vou mostrar para vocês, né, o vídeo desse processo, né, que acontece, tá bom? E a gente vai entrar mais em detalhes sobre o refino secundário, né, e esse ciclo operacional que é muito importante que vocês entendam como é que funciona, tá bom? Hoje eu vou parar por aqui, né? Sei que tinha mais coisas a se falar, mas não se preocupe, a gente vai aprofundar mais sobre isso, tá bom? Ótimo, professor. Muito obrigado aí. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Fiquem na paz aí e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Noite a todos. Valeu, Marcos. Não esqueçam de colocar o nome do chat para que seja feito Afirmativo. com frequência. Professor, Oi. em relação ao Classroom, né, como eu lhe falei nas mensagens, eu não estou conseguindo, não sei se deu algum problema no meu e-mail. Eu não sei se o senhor teria como cadastrar um meu e-mail para mandar diretamente para mim. Não sei se haveria essa possibilidade. Eu te mandei o link de novo, tá? Para entrar lá e ver se consegue. No Classroom. Isso. Mas sempre vou estar colocando pelo menos o material, né? Atividade, não. Só em último caso e em privado. As atividades, né? Agora os materiais, aula, gravação de aulas, eu vou estar sempre colocando também no Google, no grupo do WhatsApp da disciplina. Tá. Eu vou tentar verificar como é que funciona nesse Google que você falou ainda há pouco. Isso, no clássico, né? Então, veja lá o link e vê se você consegue entrar de novo. Porque está dando assim erro, tente novamente. Só que eu só vejo que só está dando erro com ele, não está dando erro com os outros. Mas enfim. Ok. E muito obrigado, viu, professor aí, tá? Hoje, graças a Deus, eu consegui comprar aqui